Ele já colocou aqui para gravar. Podemos, Eliane? Tu acha que espera mais? Podemos, né? Então tá. Bom, gente, obrigada por quem está entrando, já entrou. Eu sou Cláudia, quem não me conhece. Quem puder, vou pedir para abrir a janelinha. Sei que é chato, mas para quem está falando é bem confortável ver o quadradinho com o rosto das pessoas, né? Ah, tu tá aí, Cris. Bom, ahn, agradecer que vocês estejam aqui comigo, né? Hoje, quarta-feira à noite. Vou começar falando um pouquinho, o que que começou o que que começa a me motivar a olhar um pouco para isso. Porque até hoje, enquanto psicoterapeuta, eu acho que eu não atendi nenhum cliente de qualquer faixa etária, seja ele qual for a faixa etária, desde a criança até o adulto, que não tenha alguma questão sobre uma desvalorização do seu eu, né? Assim, uma autoestima mais comprometida, algum ponto, né? Lógico que em níveis diferentes, mas isso tem me chamado muito a atenção, né? E às vezes as crianças muito novinhas, né? Chegando já com essa demanda de uma avaliação sobre uma construção sobre ela mesma, de forma às vezes muito dura, muito com muitas exigências e com uma autoestima, né? Uma autoestima já ali bem comprometida. Então, isso é uma coisa que, assim, esse tema começou, eu comecei a olhar mais para isso. Então, a gente vai trazer um pouco essa questão da parentalidade consciente. A intenção aqui não é criticar. Então, a gente precisa compreender que nós estamos num tempo e estamos caminhando para um novo tempo, né? Assim, a gente está num tempo em que a neurociência chegou para mostrar algumas coisas mais claras ainda do que elas já eram. Então, nós estamos caminhando para esse lugar de uma construção de uma parentalidade, talvez com mais amorosidade, com mais compreensão. Essa é a esperança. E o que que essa possibilidade pode trazer para a gente lá na frente, né? Eu talvez não esteja nem mais aqui para ver isso, mas as pessoas mais jovens provavelmente estarão. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, brevemente, não precisa, né, assim, numa frase, numa palavra, o que que capturou você a esse tema, né? Eu disse qual foi o meu incômodo para trazer esse tema, né? O que que trouxe você aqui a partir desse tema que te Eu posso- capturou? Boa noite, eu posso falar. Oi, Andresa, Tudo obrigada. bem? Tudo bem? Tudo. Então, eu não tive uma infância com muita amorosidade. Então, esse amor ele veio de formas diferentes, mas que não naquele contato direto, né? Então, eu só vim entender esse amor de formas diferentes depois de, que eu entrei na fase jovem adulto, assim, então Sim, eu não tinha essa consciência que hoje é completamente diferente, mas me fez falta. sim, sim. E é isso, assim, o nosso objetivo hoje não é essa crítica sobre aquilo, essa parentalidade que veio, né, de nós, assim, de várias construções. Mas, assim, o que que agora que a gente está sabendo, né, que a ciência está ajudando a gente para ver como que a gente pode construir isso, né? Como que isso pode ser para frente. Obrigada por você ter compartilhado aí a sua motivação.
Mais alguém? A Alissa tá diferente no vídeo. Ninguém, ninguém sabe por que tá aqui hoje? Ou estão com vergonha? Oi, Cláudia, eu vou falar. Essa é outra palestra, vergonha. É, assim, semelhante à Andresa, acho que o tema bateu um pouco na minha história, né? Essa questão da amorosidade não ter sido um aspecto presente e o quanto que eu me dou conta da falta disso, isso é um reconhecimento dessa falta, né? E o meu papel de mãe, né? Então, me ver hoje nesse lugar de mãe, olhando para trás e vendo que eu não recebi, agora olho para frente como que eu posso fazer diferente, né? Então, vim para aprender. Isso, isso. Que bom, obrigada. Isso É mesmo. isso. É o poder da transformação que a gente tem, né? Mais do que saber, que é uma coisa, é um saber mais racional, né? Aí, quando a gente traz as experiências das nossas infâncias, a gente traz o próprio sentimento, né? O próprio sentimento que até a Andresa falou, eu sinto falta disso, né? Hoje eu vejo que isso me fez falta. A Paula colocou aqui, penso em aprender e utilizar na maternidade, na vida pessoal e profissional. Isso. Cláudia, eu acho que, Diego. na verdade, o tema, quando eu li, eu não sei se eu acho que todos, né, o impacto da guerra me veio automaticamente a imagem das Isso. crianças e aí, por isso que eu fiquei interessado em participar também. Porque aquela imagem das crianças, eu fico pensando que história elas vão ter, né? Qual vai Sim. ser o Qual é a referência, né? de amor, É né? De tudo. isso que você foi bom você falar isso, porque eu tinha esquecido, realmente, isso aí eu não anotei, eu esqueci. Essa questão da guerra que nos mobiliza a todos, não interessa o lugar geográfico em que nós estamos, mas assim, isso nos mobiliza e isso me trouxe muito um sentimento assim, para onde que está dando tão errado, né? Assim, para onde a gente está indo, né, enquanto ser humano? Então, eu sei que é uma A coisa assim gente não muito ia evoluir profunda. depois do Covid? O combinado não era evoluir depois do Covid, Não era gente? combinado isso? Pois é, Diego, exatamente. Exatamente. Mas eu me lembro sempre disso, de uma professora, agora uma história aqui que não tem nada a ver, mas eu tinha uma professora na faculdade de desenvolvimento. Era Eliane também o nome dela. Acho que ela ainda vive, Eliane Segabinazzi. É uma psicanalista. E ela falava assim, uma vez ela contou uma história que a pessoa sofreu muito, aí eu falei, não, professora, mas quando a pessoa tem uma questão assim, ela evolui. Aí ela olhou para mim, nem sempre, sabe? Ela ficou muito assim, nem sempre, cuidado com isso, né? Então é mais ou menos isso. Ô, Bom, Cláudia, fala. Cláudia, eu. Cris, pode falar. Então, essa questão da morosidade, né? Eu queria trazer assim, por uma experiência minha. Também senti muita falta disso e vim ao longo da minha vida sempre até hoje, não, até hoje, olhando para isso de uma forma que me causava mal, sabe? E por um contexto que eu estou vivendo hoje, eu precisei ressignificar esse meu olhar para isso e resgatar essa amorosidade de uma outra forma. Então, assim, a importância também de a gente não ficar só nessa falta dessa amorosidade, mas um aprendizado que a vida traz para a gente de ressignificar isso, tentar olhar para isso, a gente pode resgatar alguma coisa, não necessariamente Sim, aquilo da forma. Estou falando por uma experiência que eu estou vivendo hoje e que eu sim, aprendi a olhar para essa falta de uma outra maneira. Então, hoje eu tenho amorosidade
que eu não tinha lá atrás, mas a que eu tenho hoje é fundamental. É, é ótimo isso que você está falando, porque a gente cresce, né? É. A gente cresce, mas isso é debaixo de um grande. A gente cresce. Então, quando a gente cresce, verdadeiramente, a gente se responsabiliza por aquilo que nos Uhum. faltou, né? Então, assim, é quando efetivamente a gente amadurece, não só na idade cronológica, né? Mas aí Uhum. eu adoro isso na Gestalt terapia, que traz essa questão da responsabilidade. Eu acho que isso é muito bom. Uhum. Bom, mais alguém? Que aí vou partir aqui para o slide. Mais alguém quer compartilhar? Ok. Também, se desejar compartilhar depois, não tem problema. Por que que ele não está no lugar que eu combinei com ele? Que... Ah, ele passou tudo, né? Tá ótimo. Vamos lá para o início. Bom, eu vou trabalhar. Espera aí que eu preciso ver as pessoas, senão isso me dá um nervoso. Não ver o rostinho das pessoas. Eu vou botando vocês aqui na tela. Então, aqui, vocês estão conseguindo ver? Tá. Então, aqui tem o slide inicial. E aí eu vou falar um pouco, sabe, dessa constituição da infância. Eu peguei aqui um pouco dessa informação, né? Então, assim, que o Aires é um estudioso que traz, né, no seu livro essa informação que a infância ela foi um conceito criado ali pela sociedade moderna, baseando-se nas pinturas, tumbas, móveis e boletins escolares lá do século XVII, que representavam as crianças como mini adultos. Então, não havia essa concepção ali, né, da infância como a gente conhece hoje, né? E aí eu me pergunto, né? E aí eu vou trazendo qual é a diferença de hoje, né? Assim, qual é a diferença de hoje, né? Será que a gente ainda consegue olhar para a criança como um ser em desenvolvimento, com um cérebro imaturo, não só a criança, mas o adolescente, que tem um cérebro que estão dizendo por aí só vai amadurecer lá pelos 25. Se bobear, tem gente aqui com o cérebro ainda amadurecendo. O meu já amadureceu, infelizmente. Né? Então, assim, então como que é isso, né? Será que essas crianças a gente ainda não as coloca nesse lugar? Eu vejo muito esse lugar de sofrimento, né, dos menores de idade. E isso às vezes me causa uma angústia também, né, de ver esse sofrimento pela sua própria autoestima, de não conseguir enxergar um valor ali. E aí eu coloquei duas fotos aqui, né? Uma foto que seria um mini adulto ali da época, visto com uma roupa, e aquelas crianças que participam de concurso de beleza, né? Que também se transformam ali no mini adulto. E como que a gente pode ir se perdendo realmente desse ser que está ali no desenvolvimento, né? O quanto que isso pode impactar. Por que a gente está trazendo isso? Porque isso vai ter uma influência sobre como a gente vai enxergando as crianças, né? Um ser com menos valor, com menos importância, que não traz ainda para a economia dinheiro, né? Ela é um ser que é sustentado ainda. Aí eu começo, tudo que eu estou trazendo hoje, depois eu estou me baseando sobre um livro, tá? E depois, talvez até alguém vai identificar, depois eu vou mostrar essa bibliografia.
A ênfase, eu fui separar, era muita coisa, eu queria quase copiar e colar o livro todo aqui, porque esse livro faz muito sentido. Mas uma coisa que eu percebo, né, é o erro. Isso eu tenho lembrança sobre a minha infância, eu tenho lembrança sobre a infância que eu constituí para minha filha mais velha, né, que eu fui mãe aos 23. Então isso estava lá desenhado, né? Assim, de como que a gente percebe que esse cérebro está em desenvolvimento. Um pai e uma mãe não vai ter condição de saber isso. Não é isso que a gente está questionando. É óbvio que não. Mas assim, será? Da onde a gente aprendeu isso? Que uma criança não pode, se ela está em desenvolvimento, ela não pode errar. Então a infância é desenhada para errar. Por que eu coloquei essa criança aqui com a boca toda lambuzada? Porque essa criança não tem como comer sem se sujar, ela não tem nem esse desenvolvimento cognitivo para isso. Né? No cérebro, a maturação cerebral, não é nem cognitivo, é maturação mesmo cerebral. Infelizmente, o que nós fazemos é punir as crianças por seus erros, sendo que elas estão ali fazendo exatamente o que deveriam fazer por natureza. Né? Então, eu às vezes vou trazer exemplo da minha própria maternidade, não que ela não foi perfeita, de hipótese alguma, mas eu tentei consertar, né? No segundo filho, eu tentei fazer alguma coisa um pouco melhor. E eu me lembro que a minha filha derramava, se sujava, e eu falava assim: tá tudo bem, é só limpar. E ela repetia fazendo assim: tá tudo bem, né? Tá tudo bem, é só limpar. Falei: tá tudo bem, a gente só vai limpar. Então, assim, que isso é uma coisa que eu vejo, né? Então, por exemplo, a gente vai desenhar com uma criança na terapia, a criança apaga, desenha, apaga, desenha, apaga, desenha, apaga, desenha. Isso tem cada vez mais precoce, né? Como que essa pessoa, aí eu já estou olhando lá, né? Como que vai ser esse jovem, por exemplo, no Enem, aonde o que ele mais vai ter que fazer numa prova é treinar o acerto e o erro para conseguir ali o objetivo. Então, a gente olhar esse erro, mas também por essa maturação cerebral, né? Assim, de que o que tem em nós que é tão exigente que, olha, vai colocando sem querer, obviamente, a criança nesse lugar de que ela não pode errar. Então, às vezes, a criança está na terapia preocupada com a roupa que vai sujar, com a mão. E se essa tinta não sair? E se essa tinta não sair? Então, às vezes, um trabalho que a gente vai fazer é o trabalho de experimentação do sensório mesmo, de uma criança que não se suja, colocar a mão na areia. Eu tenho usado muito aqui um livrinho que a Eliane fez, ela vai saber de tato que você deu para gente. Então, tenho usado muito com criança, com adulto. E aí, outro dia, a criança meteu a mão no saco, assim, a alegria dela de que, caraca, é areia. E aí ficou ali dentro, uma areia dentro de um saco, que é um caderninho que ela fez, que a areia, para experimentar, está dentro do saco. Então, a alegria de poder se sujar, né? Meter a mão ali dentro. Então, eu não sei o que vocês observam, eu estou trazendo a minha construção, né? Assim, a minha avaliação. Podem falar, tá? Se quiserem me perguntar, se quiserem dar algum exemplo, podem me interromper. Não é um monólogo. Ai, peraí, que agora eu preciso botar vocês em outro lugar para eu enxergar. Então, o estudo da Universidade de Washington descobriu relação entre o crescimento do cérebro e o afeto da mãe, né? Segundo o Joan, o estudo sugere que isso ocorre, tem um errinho aqui, porque há um período crucial em que o cérebro responde mais ativamente ao apoio materno, provavelmente por conta da maior plasticidade do cérebro quando as crianças são mais novas. Ou seja, esse amor materno é ainda mais importante nos primeiros anos de vida. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Lógico que aqui está amor materno, mas essa maternagem, né,
pode ser feita não só pela mãe ou para quem está com o bebê, mas assim, essa amorosidade, se a gente, ela vai chegar lá na guerra, né? Assim, essa construção de uma sociedade mais amorosa, eu sei que isso é utópico, eu acho que isso é utópico, mas assim, tem um pouco de utopia, mas é algo que é comprovado, né? Já está sendo comprovado isso aí, de que o ser humano precisa desse contato. E não só nos nossos relatos, mas nos nossos clientes, o quanto que a gente está voltando, às vezes, na primeira infância, no momento em que você não tem o seu cérebro não tinha ali a construção verbal, cognitiva, era algo mais primitivo, né, do seu cérebro mais primitivo ali, mais sensório, né? Então, assim, a questão de estar sozinho no berço. Eu não estou querendo trazer aqui que as mães têm que ser perfeitas, não é nada disso. É só trazer uma reflexão do que, assim, aonde a gente está se perdendo, né, sobre isso, assim. Eu volto muito eu não sei se é porque eu tenho muito contato com as crianças e quando aparece uma criança, vamos lá, qual é a impressão que ela tem sobre ela mesma? É sempre trazendo algo ruim. Então, eu vou trazer um pouquinho do cérebro, né? O neocórtex de uma criança ele só começa a amadurecer ali por volta dos 3 anos. Então, essa região é responsável pela habilidade de se acalmar, de se regular, de analisar, planejar. Crianças menores de 3 anos, elas ainda não têm literalmente neurônios para conseguirem se acalmar sem ajuda. E é exatamente nesse período que a gente vai ver a tal da. Deixa eu só ver aqui o que tem depois. A tal da birra, né? Assim, exatamente nesse momento que a criança não tem essa maturidade, que a gente também se desespera e não tem maturidade, né, para lidar com isso. E muitas vezes é uma desorganização total. Então, nesse livro é até interessante que a autora fala de um momento em que a criança dela estava extremamente estressada, chorando, aquela coisa, e a criança estava reclamando de uma coisa, acho que era da casca da banana, se não me engano. E aí ela percebeu o que assim, tá bom, o que você quer, né? E aí pegou no colo, não tinha nada a ver com a banana, né? Não tinha a ver com fome. Então, a criança, como ela não tem, ela vai essa maturação, ela vai manifestar de formas diversas isso, né? Assim, isso que nos desespera às vezes mesmo, né? E eu não estou falando, é, tem alguém aqui querendo entrar. Mas eu não estou falando daquele momento que a gente, como mãe, perde a paciência. Isso é natural, né? Eu acho que isso é humano. Mas eu estou falando assim, vamos olhar um pouquinho para isso, né? Assim, como é que quem atende criança, quem atende seus adultos, que vamos ler, que trazem esses relatos, o quanto isso fica, né? Nesse período a criança é autocentrada também. Então, tudo é culpa dela. Então, a gente precisa saber sobre isso, assim. Tudo é culpa dela. Tudo ela vai receber como culpa. Às vezes o pai ou a mãe está com uma dor de cabeça. A criança, por ela ter essa visão autocentrada, ela vai compreender como aquilo ali é culpa dela, aquilo que está acontecendo é culpa dela. Então, há que se ter um cuidado um pouco sobre isso, né? Vocês querem falar alguma coisa? Então, essa autora vai falar sobre adultismo, né? E aí ela faz um questionamento assim: se eu derrubasse um copo de suco na mesa, eu me sentiria bem em levar uma bronca do meu parceiro, da minha parceira? Se eu sou um adulto, eu levaria uma bronca se eu derramasse um suco? Por que uma criança não pode derramar, né?
por que que ela precisa começar a entrar em ser perfeita, né? O ponto é não submeter a criança à obediência, mas sim preservar sua saúde e integridade. E aí que eu acho que essa autora vai trazer uma coisa que muito está se falando hoje, eu acho muito bom, eu acho que é isso, eu acredito que a gente vai mudar um paradigma. Então, a maioria também aqui, eu vim de uma geração que precisava obedecer, da obediência. E aí, toda vez que alguém obedece, para obedecer, alguém se curva, alguém se perde, né? Então, assim, como que era essa obediência que nos era imposta? Isso levava junto nossa valorização de quem a gente era? Ou colocou a gente num lugar de ter que ser perfeito? E aí ela vai trazer essa questão, né, da obediência e respeito. Então, uma das coisas que eu ouço muito dos adolescentes é: eu tenho medo da minha mãe, isso, eu tenho medo do meu pai, isso. Então, que lugar é esse que essa relação vai entrar? Do medo, da troca, do amor. E eu não estou falando de não dar limite, né? Que não é isso. Mas é como que a gente pode fazer ali nosso pedacinho, né, no mundo, com mais respeito pelo ser humano, seja ele de que idade for, né? E eu estou trazendo essa história ali do início da infância para a gente compreender que tem uma justificativa para a infância ir ficando nesse lugar menos importante. Então, a obediência, ela vai dizer que define a ação de quem obedece, é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Respeito, sentimento que impede uma pessoa de tratar mal alguém ou de agir com falta de consideração na maneira como se comporta com os outros. Envolve, né, estima, afeição, consideração. Respeito é jamais usar o poder que eu tenho na relação, sendo adulto, mais forte, mais experiente para coagir a criança e obrigá-la a me obedecer. E aí, vocês já tinham se dado conta, já tinham prestado atenção a essa diferença entre por que a gente briga, né? Então, eu vejo, às vezes, uma disputa muito grande entre adultos e crianças, entre adultos e adolescentes, por essa questão, ele precisa me obedecer. E aí, dependendo da criança, ela vai se opor, dependendo da idade, ela vai tentar argumentar. O adolescente, dependendo do adolescente, da idade, ele também vai tentar argumentar. E muitas vezes eu vejo o eu deles achatados, né? Assim, achatados, porque não tem opção, né? Não tem, eu não posso ser, eu não posso discordar, eu só posso concordar. Então, como que eu vou olhar para esse adulto no futuro, esperar que ele seja bem-sucedido, tenha boas relações, tenha uma excelente autoestima? Essa conta, ela vai mesmo falando isso, essa conta não bate. Não é uma conta que vai fechando assim. Vai ficando aí algo que não vai funcionar muito, principalmente nesse quesito de eu preciso entender que esse ser humano que está ali em construção, ele vai levar isso para as relações dele. Ele vai levar a obediência, por exemplo, para uma relação. Como é quando ele encontrar alguém que quer submetê-lo? Ele vai conseguir se defender? Ele vai ter, como a Eliane falou outro dia, né, que eu gravei, que a criança precisa ter malícia, né? Que precisa ter essa. Para ter malícia, o ambiente precisa suportar essa criança que tem malícia, né? Violência. Aí a violência a gente traz
para tudo que a gente vive no dia a dia, né? Respeitar uma criança é não praticar a violência contra ela. O comportamento desafiador é a ponta de um iceberg, o que está na profundidade é o sentimento. Então, o que eu observo, né? O que seria essa violência, né? Que a gente às vezes tem essa ideia de que a violência é aquela mais escancarada, né? Então, é a sua expressão, é o seu olhar. A criança captura isso, né? Infelizmente, a criança captura o não verbal, que às vezes é muito mais dito do que o verbal. E o comportamento desafiador. Então, são aquelas crianças que são mais desafiadoras, que elas vão mesmo tentar antagonizar. E às vezes, quando eu recebo algumas crianças, a gente ouve assim, parece que vai vir assim, o psicopata desse século, assim, que vai chegar. Então, essa construção sobre quem é essa criança, sabe? Assim, até o terapeuta tem que ter um filtro para receber essa criança. Espera aí, eu preciso também olhar, enquanto terapeuta, para esse comportamento. O que ele quer comunicar? O que ele precisa comunicar? Né? Quais são os sentimentos? Né? E muitas vezes você vai ver essa criança está com muita raiva, a raiva está ali para deixar lá na profundidade a tristeza, né? Que ela nem sabe nomear, que ela nem sabe chegar, que ela nem sabe lidar. Gente, fala aí comigo. Vocês só estão me ouvindo. Então, essa não praticar a violência contra a criança eu vou ser, como, mas Cláudia, isso é impossível. Às vezes é impossível. Às vezes a gente tá estressado. Então, como que a gente pode manejar dentro daquilo que é possível a prática do respeito e não da violência, né? A prática do, peraí, eu sou o cérebro maduro dessa relação. Eu, eu. Porque às vezes eu vejo os adultos chegarem no mesmo lugar, né? Um bate-boca daqui, o outro bate-boca dali, um outro bate-boca daqui, o outro bate-boca dali. Peraí, eu preciso lembrar mesmo. Peraí, agora eu vou ali beber um copo d'água, lembrar quem é o adulto dessa relação. Porque nessa hora a gente tem a tendência de extrapolar. Uma outra coisa que ela traz, que eu acho bem interessante, que é essa pergunta: da onde tiramos a absurda ideia de que para fazer uma criança se comportar melhor, temos que fazê-la sentir-se pior primeiro? Porque não é assim? Você é desorganizado, você é não sei o quê, você é cheio de adjetivo. Isso vai colando igual figurinha do álbum. Depois a gente tem que ir na terapia fazer um trabalho de, né, como que a gente vai trabalhar esse verdadeiro eu, né? Então, assim, separar o eu do comportamento. Mas tem dia que é uma loucura, sou eu que tenho que arrumar aquilo, eu me sinto esgotado. Tá tudo bem, só que assim, tenta trazer esse comportamento, né? Como que a criança ali, dependendo da idade que tem, essa ideia de que ela é pior, né? Outro dia uma criança me falou que se sentia muito mal. Tá, mas aí você acha que você é o quê? Eu acho que eu sou mal. Mal, porque eu falo demais. O falar demais era o argumentar, né? Então, aí você vê ali, aquilo está nascendo, né? No futuro, assim, aquilo está nascendo. No futuro, essa pessoa fica emudecida. Por exemplo, não estou dizendo que vai acontecer, tá? Acredito que não, porque está em terapia. Mas se isso cola igual figurinha, essa pessoa vai e emudece, porque eu sou uma pessoa pior porque falo muito, né? Ao invés de, nesse momento que você fala demais, eu perco as ideias, eu fico confuso, né? De trazer assim esse comportamento e não a pessoa, que é uma coisa bem difícil isso, porque a gente aprendeu a botar tudo junto no pacote. E tem, né? Quando você tem mais de um filho, quando você vai vendo as personalidades são diferentes.
Tem um que realmente vai entrar no lugar da obediência, tem outro que chega dizendo eu não acho isso certo, eu vou argumentar, né? Dependendo da idade, ele já vai estar nesse lugar. O que que fizeram a gente acreditar, que é uma coisa que eu sempre falo para os pais do adolescente, mas se você não der chão para o seu filho argumentar no lugar mais seguro do mundo, como que ele vai ser um adulto de sucesso? Se é que a gente precisa falar do sucesso, como que ele vai ser bem-sucedido na carreira dele se ele não pode exercitar essa capacidade de argumentar e às vezes ser duro nessa argumentação, né, com os pais? Porque exatamente ele sabe que ali é um lugar mais seguro para fazer isso, né? Então, às vezes o adolescente também é destituído, ele é desconstruído nessa capacidade porque ele tem que concordar. Então, gente, isso eu não estou falando que um pai é bom, um pai é mau, não é essa a minha intenção. É a gente refletir que a gente está construindo uma sociedade. Isso é em cadeia, Bloom, dependendo das camadas sociais, cada uma com a sua dificuldade, isso é uma construção. E aí eu trouxe a querida Violet, que é a Gestalt terapeuta, que começou tudo com as crianças e adolescentes. E ela é muito fofinha, adoro essa carinha dela. Ela já faleceu, já falo como se ela estivesse viva, né? Então, a Violet escreveu o livro Tesouro Escondido 25 anos depois, acho que do primeiro livro dela. E ela tinha 77 anos. Então, no auge da experiência clínica dela, nesse outro livro que ela escreve, ela vai falar: a maioria das crianças que eu atendi ao longo dos anos tinham 2 problemas básicos. E aí, quando eu li, falei, gente, eu me senti aliviada quando eu li que ela escreveu isso. Porque eu falei, é o que eu encontro, basicamente, em quase todo cliente. Contato, né? Tinham dificuldade de fazer um bom contato, né, com os professores, com os pais. Então, o que que ela, né, vai chamar aí de bom contato? É você ter consciência daquilo que você sente, se dar conta disso. E o segundo, apresentavam um senso de self fraco, uma construção sobre, né, sobre o seu eu ali muito volátil ali, muito fraca. Acho que a palavra que ela colocou, ela foi muito feliz aqui nessa palavra. E aí, quando eu li isso, eu falei, gente, isso faz muito sentido com aquilo que a gente vai vendo, né? Com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, que é um tema que a gente está sempre precisando trabalhar, né? Na adolescência ali, quem é você? Né? Até então, o adolescente ele tem uma construção daquilo que foi dito sobre ele, né? E ali ele pode começar a construir uma identidade que vai estar recheada das figurinhas, que a gente vai chamar ali na Gestalt terapia de introjeções. Então, a minha explanação ela não é muito longa, né? A minha proposta é essa reflexão e que a gente possa ser gota no oceano. E agora, nesse momento, eu vou parar de compartilhar e vou pedir o Eduardo, pode passar um pequeno videozinho, é um trailer, tá? Como que você chama? Hã? Hã? One of the things that we know is that babies are the best learning machines in the universe. They're the world's original innovators. Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections every second. Che ogni bimbo che nasce è una specie di sorpresa per l'umanità. Eu vou até o céu quando vejo ele batendo palminha, cara. How does it feel to be human? This life, what is this? Se siente mejor. Me siento mejor, sí, gracias. If you do not listen to children, you lose out children.
Eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e que eu estou enxergando eles, que eu estou escutando o que eles estão falando. Eu queria ser uma mãe mais presente. Eu queria poder escutar eles. The only thing they really care about is whether I'm present. It's all of these little things that really just add to the love. That love is an important part of the economy, which typically is not fully recognized in this society. When I talked to my former coworkers about becoming a stay-at-home dad, a lot of them were just like, why would you ever want to do that? Está formando a humanidade, cara. Como é que a gente pode pensar num mundo de paz, de colaboração, de bem-aventurança, onde o começo da vida não é levado em conta? They are so blinded by love for me, they almost can't see my flaws. When you pay attention to the beginning of a story, you can change the whole story. Deixa eu só voltar aqui. O slide. Onde eu estava? Já vou perguntar sobre o vídeo. Então, minha proposta hoje é que sejamos uma gota no oceano, né? Que a gente não vai sozinho, né? Cada um aqui não vai conseguir mudar o mundo, mas com certeza você vai encontrar com alguma criança, como seu cliente, como seu parente, e que você possa ser uma gotinha no oceano. Esse livro que foi todo baseado, que eu me baseei, A Raiva Não Educa, a Calma Educa, da pedagoga Maya Angelman, e O Tesouro Escondido, da Violet, A Vida Interior de Crianças e Adolescentes. E eu queria ouvir um pouco vocês. Como é que essa reflexão chega a vocês? Deixa eu olhar aqui meu roteiro, acho que não faltou nada, não. Se você vai lembrando, né, quando a gente vai falando, trazendo esse tema, se acessa a você alguma introjeção, né? Aquilo que você ouvia sobre você, que colou, igual eu falei, né? Igual figurinha, e que você ainda está tendo que lidar com isso, né? Eu acho que todo mundo tem. O meu era que eu era muito chorona. Então, até eu descobri que chorona era sensível. Demorou muito tempo. Isso ficou como um erro, como algo ruim. Cláudia, Oi. Primeiro eu quero te dizer que o Júlio está aqui do meu lado, está querendo mandar um beijo para mim, que você está indo muito bem. Obrigada. Obrigada pela audiência. O Júlio sempre assiste nos bastidores. Você foi falando e foi me vindo meus clientes adultos, né? Assim, eu volto a confirmar aqui, quem trabalha com adultos, é importantíssimo que a gente estude desenvolvimento, trabalho infantil, que como a gente dá de cara com esses serzinhos atendendo os adultos, né? Então, essa semana, inclusive hoje eu conversei com você, né? Eu perguntei, Cláudia, você tem algum material sobre o narcisismo, né? Filhos de pais narcísicos ou a própria criança, porque é isso mesmo, né? Um pai que se torna um narcísico, assim, como será que foi essa infância? Como será que assim, teve que ser tão obediente? Existiu respeito ali? Né?
Então, você foi falando e eu fui tentando ver os dois lados. De Sim. fato, como que a gente forma a criança e como é ser essa criança. Então, né, assim, várias pessoas trouxeram assim, se dando conta da falta ou de como foi a amorosidade na própria infância. Eu fui me dando conta muito da minha maternidade, e E eu imagino. é claro que está baseado em como eu fui uma criança, né? Então, Sim. as exigências que eu fiz, repassar introjeções que eu recebi, muitos desnecessários, mas era o que eu tinha ali na hora, Sim. tentar corrigir com meus filhos, inclusive adultos, né? Então, foi muito rico assistir isso, né? Me bateu muito assim quando o Diego falou a questão dessas crianças, né, que estão vivenciando esses momentos de guerras, né? E são vários países, né? Inclusive a nossa cidade, foi me dando assim, né? Assim, caraca, a gente tem muito que aprender como adulto para poder acolher essas crianças, né? A gente tem muito amor, a gente tem que aprender a amar, né? Então, foi É. muito lindo, muito, muito É. bonito a forma que você trouxe. Obrigada. Obrigada a você. Eu acho que é isso, né? É isso que você falou, essa questão do amor, não vamos avaliar, né, o que nossos pais receberam, no caso, o que os meus pais receberam, que eles passaram para mim, não é julgar. Mas será que a gente não pode começar a partir de agora a fazer diferente, sabe? Eu queria plantar essa gotinha no oceano. Então, Essa é uma voz super gostosa. queria plantar essa gotinha no oceano, né? De quem, na minha vida, eu acho que eu vou fazendo o que eu posso com os clientes que chegam até mim, nos amigos de filhas, né? Que me perguntam, que me solicitam. E tem uns até que querem fazer psicologia, já tem 2 que querem fazer psicologia, por causa desse olhar mais afetuoso, desse ouvir, desse, né, eu não vou te condenar, não sei. A minha proposta hoje aqui é essa, assim, será? Tá tudo bem, assim, que ninguém sabia, tá tudo certo, mas o que que a gente vai fazer com isso a partir de agora, né? Cláudia, Oi. oi. Bom, da minha história pessoal, eu não tive uma mãe carinhosa no sentido do beijinho, do abraço, né? E eu vejo que eu mesma não consegui fazer tão diferente dela, né? Eu não era aquela mãe de estar beijinho, agarradinha, né? Eu era mãe de fazer carinho, mas não era aquela Sim. mãe. Uma mãe assim, Cristina Mesquita da vida, né? Assim, né? Mas eu sempre fui uma mãe muito cuidadosa, né? Assim, de prestar atenção nas necessidades deles, né? Mas o que me chamou bastante a atenção do que você falou, que é uma coisa que eu não tinha pensado ainda, refletido sobre isso, né? Mas uma coisa que eu acho que você falou aí que é muito importante, que é a história do adulto achar que para a criança ficar bem, ele tem que ficar mal, né? Isso, para mim, eu fiquei assim, maquinando esse negócio. Eu falei, mas não é que é mesmo? Né? Não é que é, a ideia de fazer a criança melhorar, né, é partindo do erro, né? É partindo não, ó, você só faz besteira, né? Eu não fiz isso com meus filhos, não, tá? Mas que é uma prática bem comum e que acho que é como você falou, não é uma questão de criticar os pais, né? Mas como é fazer uma coisa tão sem consciência, né? Sem consciência, que é exatamente. isso. Sem consciência, acho que é isso mesmo. Obrigada. Eu tenho, Obrigada. eu Fala, antes Dinho. de vir para o curso, eu atendi uma cliente
e ela estava falando sobre... Ela tem 3 filhas, e o casal de gêmeas, 2 gêmeas. E aí ela comentando de como as meninas, como ela tem necessidade de negociar com as meninas o tempo inteiro. Precisa negociar, precisa negociar. Aí, no decorrer da sessão, ela é professora, aí ela veio falar que toda vez a coordenadora dela liga para ela e ela vai e ela faz o que a coordenadora pede. Aí eu falei, e você está reclamando que suas filhas negociam? Se você negociasse, talvez você não entrasse nas furadas que você está reclamando agora, né? Valorize a negociação dos seus filhos, né? Eu acho que é valorizar a crítica também, né? O senso crítico, né? Que Porque a criança e o adolescente, assim, a criança um pouco, o adolescente é vezes 5. Ele vai trazer verdades, entendeu? O adolescente, então, é na lata, é pum. Não coma com prato no sofá. Eu mesmo já fiz isso. Não coma no sofá. Você come. É na hora. Se você come com um prato aqui. É verdade. Né? Então, assim, mas é isso que a Eliane trouxe, né? Do eu adulto tem que estar. Isso é legal a gente entender que isso é uma construção de O que é a guerra? Isso é uma construção de um que precisa ficar superior ao outro. O que é a guerra, né? Não sei se eu estou viajando muito, mas assim, que é isso que você está falando da tua cliente, né? Ela ali é uma relação de poder, querendo ou não. A chefe, a coordenadora, é uma relação de poder. Então, a gente precisa também validar isso que a gente chama de rebeldia, que, na minha opinião, é só essa construção de um senso crítico, de algo que você viu que a criança capturou, né? Eu nunca esqueço uma palestra que eu fui dar numa creche uma vez, e que era sobre sexualidade infantil. Os pais estavam desesperados com as crianças pequenininhas, descobrindo que o amiguinho não tem perereca, e assim, estava aquela loucura. Aí um pai me pergunta assim, o que eu faço? Se eu vou assistir o DVD, sei lá na época o que era, da Lady Gaga, e ela beija uma outra mulher. Minha filha, sei lá, o filho viu e falou assim, ah lá, 2 mulheres se beijando. O pai falou, não, é um homem e uma mulher. Então, assim, o que eu faço nessa hora? Eu invalido a capacidade de compreensão da realidade e percepção. Como que isso é importante na vida? Essa pessoa vai achar que pode, né? Não estou dizendo que pode ser que ela ache no futuro que tudo ela não está vendo, que aquilo não é válido, e invalidar, né? Que a criança está vendo 2 mulheres. Ou eu decido não assistir isso com ela, mas se eu for assistir, vou ter que bancar, né? E a criança, né? Eu acho mó barato adolescente também, mas a criança ela tem uma coisa que às vezes ela precisa de uma resposta muito simples. Ela não quer saber do orgasmo, como é, ela quer uma resposta anatômica, às vezes, muito simples. Assim, eu me lembro também, uma vez minha filha viu na televisão, passou um personagem da novela que era que era um homem, era um trans, eu acho, mas que nem se falava isso na época, um homem vestido de mulher. Ela falou assim, aí ela fez uma carinha, ela era bem pequenininha, uma carinha, mãe, é um homem ou uma mulher? Eu falei, minha filha é um menino que gosta de se vestir de menina. Pronto. Ela não quer saber orientação sexual. Ah, sim, agora entendi, porque ele tá de brinco, não sei o quê. Então, a criança quer uma resposta muito... Mas a gente não pode invalidar. Então, isso aí, achei muito pertinente a sua observação e a sua observação para a sua cliente, né? De, peraí,
Será que você não perdeu a sua capacidade de argumentação, que é importante, né? Alguém mais ficou incomodado, se incomodou, descobriu alguma coisa, ou só reforçou? Eu só queria compartilhar uma experiência com meu filho, que eu achei, eu acho que nessa relação, né, mãe e filho, assim, o que mais admiro é ver essa capacidade dele crítica se tornar cada vez mais elaborada, sabe, assim, dele, por mais que seja desafiador para mim, mas eu acho bonito de ver quando ele traz um argumento que o cara está muito certo, faz muito sentido isso que ele está falando. E teve uma vez que nós fomos jantar, jantar fora, né? E aí ele tá muito no momento de só querer usar roupa de futebol e sair de chinelo. Então a vida dele é roupa do Flamengo e chinelo, para onde ele vai. Se ele vai para um casamento, qualquer lugar, é essa roupa que ele vai. E aí, de novo, ele botou a mesma roupa do Flamengo e chinelo. Eu falei, meu filho, coloca um tênis. Vai de tênis, meu filho, vamos mais arrumado, não sei o quê, né? Aí eu falei, você sabia que tem locais que não deixam a pessoa entrar por causa da roupa? Ele ficou indignado quando eu falei isso. Aí ele, o quê? Não vão deixar eu entrar porque eu tô de chinelo? Ah, mas vai. Aí que o menino, aí ele ficou virado no giraia. Mas ele foi de tênis, com muita raiva. Ele não se conformou. E aí no restaurante ele chamou o garçom, por favor. Eu tô achando que ele vai pedir alguma coisa. Ele, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês mandam embora quem vem de chinelo aqui? Aí a mulher, não. Aí ele olhou pra minha cara, adorei. Viu? Aí eu, tá ótimo, é isso aí. Constatou. É assim, viu? Vou continuar andando de chinelo. Eu falei, tá bom, filho, é isso aí. Na dúvida a gente pergunta. E eu com uma cara, né, no chão. Aí eu, parabéns, viu, mãe? Muito bem. Muito bom, Fernanda. Obrigada por esse relato. Mas muito bom, seu filho. É um desafio, eu concordo com você, mas é isso. Os nossos filhos às vezes nos colocam em situações ou vão nos confrontar com alguma coisa que é desafiante, mas ao mesmo tempo, que legal isso dele perguntar, que legal isso dele se indignar. Como que isso vai ser útil, né? Para a vida dele também, no futuro. Isso é tão inesquecível para ele que essa semana ele estava conversando alguma coisa na escola, tal, aí sobre o Village Mall, aí ele, ainda vou no Village Mall de chinelo. Agora ele provavelmente está perto da adolescência. Está com 11 anos. Ele tá com o pé lá, porque ele quer afrontar, né? Quer mostrar a capacidade crítica, né? Até um posicionamento. É interessante. Ainda que eu te entenda, né? Ok, gente. Bom, alguém quer me perguntar alguma coisa? Se não, era esse o meu recado, a minha proposta, é trazer o meu incômodo, passar um pouco do meu incômodo para vocês e a propor que a gente seja uma gota no oceano. Eu já acho que eu vou ser uma avó insuportável o dia que se eu for vó, né? Então, aí eu vou ter que lembrar que eu não sou mãe, que eu sou vó, né? Então, assim, mas que a gente possa ir nas crianças que a gente encontrar, pensar nisso que eles falam no vídeo. Esse vídeo é do documentário O Início da Vida, porque tem dois, né? É o trailer do 1, muitas pessoas já devem ter assistido, é muito legal esse documentário. Então, eles trazem essa perspectiva de, peraí, alguns países, né, na Europa já tem um pouco essa perspectiva de, peraí, se eu investir nessa primeira infância, será que eu não vou construir uma sociedade melhor? Então, tem uma galera começando essa sacada de precisamos cuidar dessa primeira infância para construir uma sociedade melhor, um futuro melhor. Que a gente possa ser gotinha no oceano. Tá bom? Ah, não posso esquecer. Peraí. Gente, nem fazendo slide eu consigo lembrar. É nesse grau. Peraí, a próxima palestra, que eu botei até um slide.
que é a próxima palestra de novembro vai ser o Rafael Fará e o Rodrigo. O Homem Não Chora, o impacto da cultura na saúde do homem. Esse tema achei muito legal. Então, os encontros do mês que vem, né, de novembro, vai ser com o Rafael e com o Rodrigo nesse tema. O Homem Não Chora, o impacto da cultura na saúde do homem. Não percam. Beijo, obrigada, gente. Cláudia. Beijo, Não vai ter obrigada. foto? Não vai ter Ah, foto? quem vai bater? Quem bate? Eu bato? Peraí. Eduardo. Ah, Eduardo? Eduardo? Nem sei, Eduardo tá aí? Tô sim. Oi, Eduardo. Oi. Oi. Gente, mostra a carinha, gente, para sair na foto. É. Peraí, mais uma. Foi. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada.